Sou professora da Unifesp, lá do curso de Psicologia, e venho trabalhando desde a minha formação de forma mais intensificada, né, junto a coletivos, a grupos que atuam na perspectiva de garantia de direitos humanos, principalmente junto a populações que são aviltadas, né, constantemente do ponto de vista da violência de Estado. Nesse sentido, eu também me encontro com o contexto da educação, né, e dos processos no campo específico da instituição escola, enquanto um espaço primordial também de garantia de direitos, né? E é nesse encontro, né, pensando de forma mais ampla as políticas públicas, o sistema de garantias de direitos, que também pude conhecer a perspectiva da justiça restaurativa, né? E o que ela pode nos ensinar do ponto de vista de uma outra forma de lidar com os conflitos, de outra forma de lidar com as situações limites, tá? Então eu vou a atividade de hoje, né, com esse encontro síncrono, tem muito essa perspectiva, esse objetivo da gente poder, né, se olhar um pouco, ainda que mediada pela tela do computador, mas a gente poder, a partir dessa troca, pensar alguns referentes, conceitos que vão nos ajudar a alicerçar, né, esse construto sobre a mediação de conflito, né, e quais são as nossas possibilidades, quais são os desafios também que temos. A professora Francisca está aqui presente, para aqueles que chegaram mais recentemente. Ela também terá um momento síncrono com vocês, né, que vai acontecer lá de acordo com o nosso cronograma, acho que daqui a umas 2, 3 semanas, não me lembro agora de cabeça, mas vocês conseguem conferir isso lá no nosso cronograma. E teremos mais um encontro síncrono em que nós duas também estaremos ativamente aqui para olhar, né, a contribuição de vocês, as questões, as dúvidas, enfim, a respeito do projeto de intervenção, né, que é uma proposta que a gente trouxe para esse módulo, de modo que vocês possam, em um projeto que tenha esse perfil mesmo da prática, né, de algo que ajude a pensar e também a atuar na realidade concreta de vocês, que a gente vai ter um momento, então, de uma grande roda de orientação, de trocas, de intervisão, né, que eu gosto muito dessa noção da intervisão, no sentido de que todos podem ali contribuir com o que está sendo proposto, com ideias, enfim, para a gente pensar quais são essas possibilidades. E no recheio disso tudo, temos as atividades das leituras, dos textos, né, que vocês já tiveram contato também por meio lá do nosso cronograma, da plataforma. Bom, então quero de novo saudar todas as pessoas aqui presentes. É a primeira vez que eu estou como professora desse curso, então muito me honra poder conversar com colegas profissionais do campo da educação que já trilharam um percurso dentro desse mesmo curso. A gente está, né, nessa etapa final aqui, nesses últimos momentos dessa formação. Também me honra muito ter aqui como companheira, né, de trabalho a professora Francisca. Queria saber se você quiser dar uma saudação também, Francisca, fique à vontade. Eu estou aqui, gente, para quem está entrando agora, com a presença da minha filha, né? Isso, né, professora, mãe. Nesses horários a gente acaba tendo que cuidar de tudo ao mesmo tempo, mas vai dar tudo certo, sempre dá no final das contas. Bom, eu pensei em iniciar a atividade de hoje com uma apresentação que eu vou disponibilizar aqui para vocês, né, na tela, que busca apresentar alguns conceitos para que eu possa, a partir daí, dialogar sobre
a concepção de mediação de conflitos, tá? Então, nesse sentido, eu queria pedir a permissão para poder fazer essa apresentação. A minha ideia é que a gente possa fazer, claro que de forma dialogada. Provavelmente, quando eu estiver apresentando, eu não vou conseguir ver o chat, mas se alguém tiver alguma dúvida, se quiser fazer algum comentário, pode abrir o microfone, né? É tranquilo a gente fazer essa troca durante a apresentação. E após também a gente vai abrir um momento para podermos dialogar e trazer também as questões que vocês apresentaram no fórum, né? Para a gente poder dialogar, tá bom? Tudo bem a gente seguir com essa sistemática? Então tá bom. Eu vou compartilhar aqui a tela, só um momentinho. Oi, eu não estou conseguindo fazer aqui, eu vou tentar compartilhar a tela toda, tá? Só um momento, gente. Se vocês puderem me dizer se estão conseguindo enxergar. Tá ótimo, tá ótimo. Então, eu vou colocar só no modo apresentação, que daí fica melhor. Então, vamos lá. Bom, o nosso módulo, né, tem como título, tema, a mediação de conflitos, teoria e prática, e a partir daí a gente pensar alguns objetivos que sintetizam a nossa problemática aqui, tá? Então, estou resgatando os objetivos desse módulo, que é poder problematizar os conceitos da mediação de conflitos no ambiente educacional, conhecer quais propostas de mediação já existem no ambiente escolar, e nesse sentido, conhecer também a partir da realidade de vocês, né, que ações, que projetos, intervenções já puderam ser realizadas e tem a possibilidade de realizações futuras, compreender as causas geradoras dos conflitos, os sujeitos envolvidos e a construção de ações para restabelecer as relações de convivência nesse ambiente escolar, e ouvir vocês, estudantes, e a partir dessa escuta construir novas ações que promovam o enfrentamento dos conflitos e fortaleçam as relações familiares, escolares e comunitárias, por meio de situações concretas já vivenciadas neste ambiente escolar. Então, só resgatando, né, pensando na perspectiva do foco desse nosso módulo do curso de Bullying, Violência, Preconceito e Discriminação nas Escolas. Bom, para fomentar a nossa reflexão, né, a gente tinha aí um texto base para, de alguma forma, balizar a nossa conversa hoje, embora questões que eu vá trazer aqui partem do que aqui está colocado no texto, mas dialogam com outras referências também, que eu vou deixar depois para vocês a título de leitura complementar, para quem tiver interesse, enfim. Isso não foi colocado ali no nosso script de cronograma, mas quem tiver interesse, essa apresentação pode ficar disponível aí para vocês também. Bom, nesse texto base, havia, então, ali um relatório de uma pesquisa, né, um artigo que apresenta um estudo exploratório sobre quais concepções educadores têm a respeito de uma ação específica que previa a mediação de conflitos como foco de intervenção, e aí foi alvo dessa análise o Serviço de Proteção Escolar, né, esse programa,
pensando aí na criação dessa figura dos professores mediadores comunitários, né? E essa pesquisa visou, então, conhecer a partir da leitura desses atores da comunidade escolar, mais especificamente dos educadores, que concepções são essas que estão nesta base, né, de atuação? Que desafios são esses colocados, né? E muitos desses comentários vocês trouxeram, né, no fórum, apresentaram ali a partir de que concepção de conflito é essa que está posta, de concepção de mediação, né, que está ali colocada, algumas dúvidas e contraposições também vocês puderam trazer a respeito de leituras que foram apresentadas, referências que foram apresentadas no texto, principalmente essa discussão sobre moralidade, ética, disciplina. Bom, são elementos, né, que na sua polissemia a gente não deve ter uma atitude relativista diante delas, né? De modo que a compreensão sobre a função social da escola, né, e, fundamentalmente, né, no seu objetivo precípuo, que poderíamos aqui traduzir, né, enquanto um processo mais ampliado de produção, de humanização por meio da instituição e da mediação da escolarização. E, nesse sentido, a gente está diante de uma instituição que carrega uma primazia, que carrega esse objetivo de direção social do saber, saber esse, conhecimento esse que é socialmente produzido por pessoas das classes populares, produzido nos espaços das universidades, nos espaços diferentes, não somente, né, de produção da ciência enquanto essa instituição institucionalizada, e que nesse formato, né, da comunidade escolar pode traduzir essa direção social do saber. E sabemos, né, todos aqui são professores, profissionais, trabalhadores do campo da educação, que a direção social do saber significa também escolhas frente a quais saberes são esses que muitas vezes estão disponíveis, né? Que muitas vezes podem ser compartilhados, construídos. Então, nesse sentido, se a gente olha para essa construção, né, histórica, social, política que é a instituição escola, os elementos que nos ajudam a pensar sobre as concepções, né, de conflito, sobre o que seria disciplina, ética, concepção de aluno, precisam estar ancoradas também nessa discussão que me traz, né, portanto, aí uma baliza sobre essa função social da instituição escolar. E nesse sentido, pensar nos conflitos nesse contexto, né, é fundamental para que a gente também consiga atingir esse objetivo que, embora muitas vezes oculto, ele está presente cotidianamente da escola, que diz respeito ao processo de humanização, né? Pensando aí a humanização enquanto esse processo que não se põe a termo do desenvolvimento ético-político, né, a que todos nós estamos nesse fio da história passíveis de nos desenvolvermos, né, um desenvolvimento que não se põe a termo nesse sentido. Bom, partindo desse texto, partindo dessas concepções ali colocadas, né, a respeito de como que os professores pensam essa realidade, quais dificuldades que eles ali encontram, a gente vai poder voltar um pouco para pensar essa reflexão mais ao final aqui da minha fala, porque eu queria, antes de poder ouvi-los e a gente ter esse momento de troca, trazer alguns outros conceitos que nos ajudam também a pensar, afinal de contas, o que é esse dispositivo mediação de conflitos, tá bom? Bom,
Para isso, eu preciso abordar com vocês essa concepção, né, de Estado e violência, porque, em verdade, a gente está diante de situações, né, que não necessariamente nascem no ambiente escolar, mas são ali reproduzidas, e também situações que têm seus determinantes, os seus elementos que estruturam uma condição de conflito ou mesmo de violência calcada no próprio ambiente escolar. Né? Então, o que a gente está entendendo sobre violência? Né? No texto, tem ali uma referência sobre a questão da violência não somente física, mas simbólica, psicológica, né? E quanto que isso é importante para a gente ter enquanto dimensão de análise, né? Eu gosto muito desses dois autores, o Sanches Vasquez, um filósofo latino-americano que ajuda a gente a pensar, né, a filosofia da praxis, e ele vai dizer assim, que a violência não pode ser medida, mensurada, dimensionada enquanto uma força em si ou em ato, mas sim no seu uso, na sua intencionalidade. Né? A força em si não é essa violência, em si a força usada pelo homem. Daí o caráter exclusivamente humano da violência. Né? É aquela impossibilidade de, diante de uma situação, se conseguir o objetivo e se agir a partir do uso intencional, né, da produção de uma violência, de aviltamento de direitos, enfim, enquanto forma de conquista dos seus objetivos. E a outra, que é a Maria Cecília Minayo, que também me ajuda muito a pensar a noção, né, de violência na sua base estrutural, que caracteriza-se pelo destaque na atuação das classes, grupos ou nações econômicas ou politicamente dominantes, que se utilizam de leis e instituições para manter a sua situação privilegiada, como se isso fosse um direito natural. Então, ela vai adensando, né, essa noção de violência ao trazer também a sua dimensão estrutural. Né? E, portanto, essa análise, né, contingencial da instituição, da comunidade escolar, com a sua dimensão macroestrutural, elas precisam estar sempre no nosso radar, porque isso nos ajuda a ler e a compreender o que está ali acontecendo diante de nós e que se caracteriza quanto conflito. Né? Nós todos sabemos, mas é sempre importante, né, voltar e trazer muitas vezes o óbvio. Acho que a repercussão do filme Ainda Estou Aqui, não só pelas estatuetas que estão ocorrendo ou pelo brilhantismo dos autores, mas principalmente pelo que ele representa no nosso país enquanto um processo de reparação histórica, né, de um momento de grande violência de Estado e que se reproduziu nos corações, nas mentes, nas instituições e que ainda está aqui muito arraigado na nossa realidade. Mas é sempre importante lembrar que essa expressão da violência de Estado, que se caracteriza, por exemplo, sobre o que foi o período da ditadura civil-militar nesse país, né? Que foi o papel da escola nesse contexto também, né? Acho que isso a gente nunca pode perder de vista. Isso traz reminiscências, né? Desde a época desta construção desse Estado-nação, né? E, portanto, as raízes coloniais das práticas autoritárias e da violência enquanto forma de exercício do ser, estar, pensar e sentir esse mundo. Né? Então, estes são elementos que vão dando um contorno para a gente para compreender o quanto que, em verdade, a gente está lidando com elementos que se constituem historicamente e que muitas vezes a gente vai encontrar raízes, né, nessa estrutura e que a gente precisa olhar para isso também. Assim como olhar para as formas de superação desse estado de violência também, que eu quero abordar com vocês mais para frente. Tem um outro autor, um psicólogo social colombiano,
Edgar Barreiro, que me ajuda muito a pensar também essa noção da relação do Estado, violência, principalmente pela ótica, né, da subjetivação, da forma como somos afetadas e afetados por essa situação, né, por essa condição. Ele tem um livro que se chama Estética do Atroz, em que ele vai trazer para nós alguns relatos de situações vivenciadas, no caso na Colômbia, principalmente por conta dos desaparecimentos forçados e do que eles nomeiam como desplaziamento, que são as retiradas de comunidades, né, dos seus territórios, ou por força do exército, ou por força das Farc. Então, se instaura ali uma lógica, né, de desumanização muito forte. Então, ele vai nomeando essa estética do terror, a estética do atroz, como algo que vai constituindo nossa sensibilidade, nossa forma de sentir esse mundo e, mais do que isso, a forma de se estar dessensibilizado frente às violências. Então, é importante a gente olhar também para como que esse elemento da sensibilidade vai se constituindo, né? Ele nomeia, por exemplo, a estética do atroz como essa sensação, né, de sentir prazer com a morte ou desaparecimento físico ou simbólico de quem se considera outro, né? E os processos de reprodução de violência, de preconceito, discriminação, muitas vezes também transitam nessa toada, né, da elaboração, da reprodução de um senso estético da violência enquanto algo que satisfaz o sujeito. Então, a gente olhar para isso nos ajuda também a compreender formas de pensar outra sensibilidade, de pensar outras maneiras de sentir-se afetado por esse mundo. Ele vai falar sobre o ethos do dominador, e aí juntando com aquela discussão que eu trouxe, né, de forma muito telegráfica, mas nomeando essa forma e dinâmica autoritária e violenta, né, do Estado brasileiro, que o ethos do dominador é exatamente essa lógica do colonizador que também está presente em nós, né? Existem muitos autores que vêm discutindo sobre a dupla consciência, né, do colonizado e do colonizador. É como se tivesse amalgamada em nós essa luta constante, né? Paulo Freire já falava sobre isso também, né? E tantos outros autores, principalmente que discutem a perspectiva da libertação. Então, nesse sentido, e pensando nessa ética, né? Ele está falando da estética, da sensibilidade, a estética do atroz. O ethos dominador, ou seja, uma lógica, né, uma dinâmica, uma dimensão ética que vai justificar moralmente essa realidade de violência. No caso, especificamente, está falando lá da Colômbia, a negação do conflito armado e a consequente crise humanitária institucional, negando às vítimas essa condição histórica de sujeitos de direitos. Ele está falando de uma condição específica, mas a gente consegue, né, fazer e decantar essa realidade pensando do quanto que uma ética de dominação e uma estética do atroz muitas vezes estão culminando, né, estão se amalgamando numa realidade que explode num conflito ou muitas vezes numa situação de violência. E ele também, por fim, vai falar sobre um certo cinismo, né, do Estado e das instituições que poderiam dar conta ou deveriam dar uma resposta, e de um senso de não responsabilização como valores instalados na memória como um mecanismo sofisticado de ocultação da verdade, né? Não foi por acaso que eu lembrei do filme, né? Ainda estou aqui, e pensando no que significou e ainda significa para esse país, né? As comissões nacionais da verdade, estaduais da verdade, a possibilidade da gente restituir memória e o conceito da responsabilização enquanto um elemento que nos ajuda
a romper com a estética do atroz e do ethos dominador. E aí eu estou, de forma muito cuidadosa, usando o termo responsabilização e não punição, porque isso tem tudo a ver com a dimensão da justiça restaurativa e da sua perspectiva também. E é nisso que eu quero poder entrar logo mais. Bom, eu vou trazer aqui uma outra referência, porque me ajuda a pensar mediação de conflito, porque me ajuda também a explicar como que isso vai se processando e a forma da afetação da violência vai se processando nas subjetividades e o quanto as ações de intervenção junto à situação de conflito, por meio da mediação, também são processos que produzem outras formas de subjetividades, né? Esse autor que me ajuda a pensar é o Inácio Martim Baró, um psicólogo social radicado em El Salvador. Ele nasceu na Espanha, mas viveu muito tempo em El Salvador, criador de uma escola em psicologia chamada Psicologia da Libertação. Martim Baró foi assassinado durante a ditadura militar em El Salvador, e na época ele era inclusive o reitor da universidade, né? Então, pensando também no espaço da educação e dessa instituição, no caso a universidade, né, enquanto espaço de luta, resistência, produção de conhecimento e de alianças para a construção de um outro mundo. Ele fez uma análise junto com colaboradores sobre os impactos de situações constantes de violência na subjetividade das pessoas que vivenciam essas situações. E ele nomeia, né, enquanto um trauma psicossocial, o conjunto de elementos que não dá para a gente dizer que se manifestam apenas naquele indivíduo, né, enquanto um retraimento, enquanto um sofrimento, enquanto sintomas de ansiedade, de depressão. Ele vai superar essa leitura que individualiza, que naturaliza a forma de ser afetado por um contexto social de violência, ao trazer o conceito de trauma psicossocial, que é uma ferida no tecido social. E ao nomear enquanto ferida no tecido social, ele já nos dá a dica de qual seria a possível intervenção para dar conta, né, de um processo que transforme essa condição. É também atuando nesse tecido social, né? Ele vai dizer que o trauma psicossocial é essa cristalização traumática nas pessoas e nos grupos das relações desumanizadas. E vai se manifestar de formas diversas e multideterminadas no corpo social. Não é algo mecânico, que todos sentirão da mesma forma, né? Por meio de diferentes experiências de violências que vão se complexificando e vão se acumulando continuamente, sendo várias gerações impactadas pelos seus efeitos. Bom, a gente está aqui conversando sobre mediação de conflitos nas escolas e eu aqui trazendo um tema e um conceito do trauma psicossocial, né? Onde que as coisas se conectam. Entender, e muitas vezes a depender, claro, né, do território que a gente está atuando, das condições, das histórias de vida, isso impacta diretamente o próprio cotidiano escolar. Então, eu vou só abrir um pequeno parênteses para trazer um exemplo prático. Enquanto hoje sou professora da Unifesp, mas já estive como professora na Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. E lá fazíamos uma intervenção numa escola de ensino fundamental, junto aos professores e também alunos na comunidade escolar, enfim, que era uma escola, assim, acho que todos aqui sabem, né, o Rio de Janeiro, diferente um pouco do estado de São Paulo, um pouco, mas lá se tem de forma muito mais escancarada disputas pelo território, para o comércio das substâncias ilícitas, né? Essa escola ficava no cume de um morro
que era de determinado grupo, de determinada facção, e o seu entorno todo era de outra facção. Os jovens que moravam naquele bairro e que frequentavam aquela escola dificilmente conseguiam descer para ir até o centro da cidade, para participar de atividades, muitas vezes culturais, de lazer, educativas, porque isso significava passar por um outro território. E aquela escola acabava se tornando, se constituindo enquanto um centro de garantia de direitos. A comunidade recorria à escola quando precisava de apoio, não somente para as demandas escolares. E aí tem um outro corte, né, que diz respeito a que função é essa da escola. Esses educadores estavam ali atuando com o objetivo de ensinar, de produzir e ser também esse agente de construção de conhecimento dos seus alunos, mas diante de uma situação como essas, muitas vezes a gente precisou fazer esses espaços de acolhimento, de escuta com esses professores, porque as aulas eram canceladas por trocas de tiro, né? E eles muito assustados, os alunos muito assustados, né? Alunos jovens que perdiam seus colegas, né? Infelizmente, por conta dessa disputa de território e ação da letalidade policial. Ou seja, logo após um momento em que foi muito crucial ali, né, de tiroteio, enfim, e que infelizmente acabou culminando com algumas mortes de estudantes, foi necessário atuar nesse tecido social que estava ferido. Foi importante fazer esse momento de escuta, produzir um espaço para que essa comunidade pudesse se olhar e retomar aquele cotidiano da escola, sem simplesmente passar por cima do que aconteceu, mas diante do que aconteceu, como que a gente poderia pensar em outras saídas, né? E a partir disso se construiu um grupo, junto com alguns alunos e professores, que foi possível desenvolver algumas ações. Ali não havia um conflito dentro da comunidade escolar, né? Como muitas vezes a gente pode aqui nomear, como aquele que vai, enfim, direcionar ações de mediação de conflito. Mas estou trazendo como exemplo do quanto que processos de violência que estão permeando a sociedade, né, acabam entrando no ambiente escolar e que isso precisa também fazer parte dessa atuação, ainda que não na sua integralidade, mas pensar aí em ações que deem conta dessa realidade, né? O Matimbaró também vai falar que a lesão ou a afetação vai depender da experiência peculiar de cada pessoa, indivíduo, uma experiência condicionada por sua extração social, por seu grau de participação no conflito, bem como por outras características da sua personalidade e experiência. Tá? Todos os elementos precisam ser levados em consideração. Os elementos da sequencialidade, heterogeneidade e transgeracionalidade, eles têm sua complexidade para compreender. Eu vou tentar traduzir aqui também usando esses exemplos, né? O que ele vai dizer? É uma violência e uma ferida no tecido social que ocorre de forma sequencial, ou seja, a gente não tem somente um evento traumático muitas vezes, mas uma sequência de elementos que se traduzem na produção de violências e conflitos, né? A gente dificilmente consegue nomear um elemento, embora, por exemplo, a situação da própria troca de tiros num dia específico ter sido o ápice, mas existiram vários outros elementos que já estavam ocorrendo, né? Do policiamento mais ostensivo, da toque de recolher, né? E que aquilo vai gerando impacto, né? A heterogeneidade, ou seja, uma diversidade das formas como os conflitos ou as violências também se dão, né? Se expressam. A gente não pode simplesmente pensar e nomear apenas um evento e nem
uma maneira dele se expressar. Até porque a forma de se expressar pode ser diferente para os diferentes componentes da comunidade. E a transgeracionalidade é porque há um processo, e aqui com muito cuidado, porque isso não é uma leitura que faz a partir, né, da lógica biologizante, enfim, que vai olhar para essa transmissão genética, né, das feridas psíquicas, não é nada disso. Mas vivemos no mundo social, né? Vivemos a partir dos grupos primários, o contato com as pessoas mais velhas, da família, do entorno. As vivências de violência, elas fazem parte de uma cultura que vai ali se adensando e também se transmitindo, né? Então, esse elemento da transgeracionalidade está presente mesmo naqueles que muitas vezes não sofreram diretamente a violência, mas tiveram conhecimento por conta de outros que vivenciaram aquilo, tá? Então, são elementos que vão ajudando a gente a entender um pouco melhor, né? E nos ajuda a compreender a própria concepção de conflito. Tinha passado um pouco dessa leitura, né, da perspectiva do trauma psicossocial, enquanto a forma como a violência afeta os sujeitos, né? Uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui também, frisar bastante, é que nessa leitura, veja, a gente não está individualizando ou naturalizando essa expressão de afetação do conflito ou da violência nos sujeitos. Portanto, é necessário despatologizar o nosso olhar, a nossa leitura de mundo, as nossas análises, de modo que a gente não localize nesse sujeito também aquilo que é efeito de todo um tecido social ferido, né? E nomeie isso enquanto um sintoma ou enquanto uma sintomatologia, né? E nesse sentido, a atuação ela é menos curativa ou menos focada numa ação de profissional da saúde, e sim mais na prática pedagógica, ético-política e de aliança de outros saberes frente àquela realidade, né? Então, é fundamental essa perspectiva da despatologização, porque sem ela a gente também pode cair talvez num outro equívoco, que seria o de lidar com a situação conflito, trazendo, tamponando uma outra solução que em verdade não vai olhar e responder àquela dimensão concreta do tecido social ferido e que deveria ser alvo de nossas intervenções, né? Então, a gente pode, de alguma forma, aqui sintetizar, né, que esses traumas psicossociais, em verdade, eles revelam essa relação objetividade e subjetividade dessa violência no psiquismo dos sujeitos afetados, mas não se resume a esse psiquismo, esse modo, né, da psicologia ou da subjetividade estar presente, né? É na relação que está ali a resposta, né? Ou seja, a ferida ela foi produzida socialmente, isto é, as suas raízes não estão no indivíduo, mas na sociedade. Sua natureza se alimenta e se mantém na relação entre indivíduo e sociedade, e por meio de diversas mediações institucionais, grupais e também individuais. Atuar no tecido social, atuar pensando a instituição, buscando processos de reparação e de restauração, e aí o papel da mediação de conflitos, né, enquanto uma modalidade que nos ajuda a construir esse processo de reparação do tecido social ferido, né? E aqui só para resgatar também algumas conceituações que ajudam a gente a compreender que dimensão é essa, que concepção é essa de mediação de conflito, né? Que a gente está trabalhando. Então, eu estou aqui resgatando, né, o que significa a justiça restaurativa enquanto uma prática de libertação, enquanto uma lógica que se opõe à lógica da justiça retributiva e que, portanto, ao se opor, ela
propõe um outro modo de lidar com as situações limites e com o chamado crime, delito ou conflito, tá? Nesse sentido, a justiça restaurativa, ao se opor à lógica retributiva, vou só fazer um parênteses, porque talvez isso ajude a compreender com mais rigor o que é a lógica restaurativa, né? A lógica retributiva é aquilo que, em geral, a gente tem no senso comum do que é justiça. Se você fez, você vai ser punido, né? Então, existe a pena, existe a punição, para todo ato considerado crime, tem ali uma prescrição, né, de punição, e que todo ato cometido e que rompe com um contrato social deve ter uma consequência que necessariamente será uma punição, essa é a lógica, né? E que ao ser punido, esse sujeito retribui para a sociedade o dano causado pelo ato cometido. Essa é a lógica da justiça retributiva, né, na sua essência. A punição serve para, pela penitência do sujeito que cometeu o ato, retribuir à sociedade o dano cometido por ele mesmo, tá? Bom, eu não vou nem gastar muito minha saliva aqui para falar dos equívocos dessa lógica, mas se quiser a gente pode conversar um pouco sobre. O que se propõe a justiça restaurativa na contramão disso, né? Não é a compreensão de que a punição retribui o dano causado. E não é a negação de que um dano foi causado, porque muitas vezes se tem também uma leitura equivocada de que há uma desresponsabilização e que não há um cuidado para com os sujeitos envolvidos numa situação de conflito. Não, é o contrário, né? Ou seja, o ato que provocou provavelmente um dano, ele precisa ser compreendido na sua dimensão concreta, diante da escuta dos sujeitos envolvidos. Na justiça retributiva, só para fazer essa contraposição, porque ajuda também, né, a ter essa leitura mais adensada sobre o que é a justiça restaurativa. Na justiça retributiva, a gente tem um sequestro, vamos dizer assim, da fala daquele que sofreu o ato danoso, o ato de violência, né, que sofreu o crime, né, muitas vezes. Eu estou falando isso nos termos genéricos, né? Porque a vítima, ela não aparece na lógica da justiça retributiva, né? Aquele que sofreu o dano não aparece. A sua fala é capturada muitas vezes pela fala do Ministério Público, por outros agentes do sistema de justiça. Na lógica restaurativa, tanto o sujeito que comete o ato, os envolvidos que cometeram o ato, como aqueles que sofreram o dano, precisam ser ouvidos e reconhecidos na sua individualidade, nas suas afetações, e em diálogo pensar uma saída, uma resposta e, portanto, uma restauração para aquele dano que foi ali cometido, realizado, enfim, né? Então, essa lógica que foi introduzida, né, principalmente a partir, né, dos ensinamentos aborígenes e, portanto, ancestrais, originários, né, de indígenas, como forma, australianos, né, como forma de resolução do conflito incorporado em diferentes estados, nações aí pelo mundo. No final da década de 90 é que isso foi incorporado nas Nações Unidas, que produziu em 2001 a Declaração dos Princípios Básicos da Justiça Restaurativa. E no Brasil a gente tem a Resolução 225 do CNJ e além de outras normativas que vão apontando aí para essa lógica restaurativa e não retributiva como uma forma de pensar a responsabilização, né?
Eu vou pular essa parte, mas quem quiser depois eu deixo essa referência. Aqui tem uma leitura de uma autora, a Vera Andrade, que é do campo da justiça restaurativa, dizendo um pouco como que se... Ela fez uma pesquisa ampla também com mediadores, facilitadores de círculos restaurativos sobre como que se pensa a justiça restaurativa no Brasil, né? Então ela foi encontrando ali vários desafios também, né? E aqui o trecho que eu trago, mais especificamente para dizer que, ainda que haja um salto de qualidade de pensar a justiça restaurativa na contraposição da justiça retributiva, ainda há um processo de colonização da própria lógica restaurativa, que muitas vezes se fala em círculo restaurativo, muitas vezes se fala em práticas de mediação de conflito ou de justiça restaurativa, que de fato não estão levando a cabo, na sua essência, o que se pensou nos seus princípios, né? Na sua lógica de contraposição a punitivismo e tudo mais, tá? Então, assim, eu só queria atentar para essa crítica que a autora faz ao levantar um questionário e fazer uma ampla pesquisa com mediadores de conflitos, com facilitadores de ciclos restaurativos, é que, infelizmente, temos poucas matrizes de países periféricos e de lógicas comunitárias presente nas práticas restaurativas. Isso deve nos atentar também, porque muitas vezes entra em movimento, por exemplo, no ambiente escolar, como a gente estava falando aqui de programas, né, de projetos, modelos de práticas restaurativas que não necessariamente atentam para os processos que garantiriam, de fato, a restauração dos direitos, a reparação do dano e essa lógica dialógica, né? Então, queria trazer, e estou trazendo aqui essa referência, no sentido de que a gente deve sulear as nossas práticas. Eu gosto muito, né? Se contrapondo ao nortear as práticas, né? A gente deve desnortear as práticas, para fazer aqui uma brincadeira com as palavras, mas sulear as nossas práticas, partindo das nossas demandas, da busca pela superação das determinações que ainda operam essa desigualdade, potencializando os movimentos de justiça restaurativa que fortaleçam e promovam a emancipação social, que promovam práticas de libertação, e não o apaziguamento do conflito, que muitas vezes vem sob o verniz, né, das práticas de paz, né, e de círculos de paz. Apaziguar conflito não é a mesma coisa que restaurar, não é a mesma coisa que lidar e transformar o conflito, né? Isso envolve necessariamente todos os atores. Então, assim, a gente não pode trocar uma coisa pela outra, a justiça retributiva pela restaurativa, simplesmente por um desejo ético, político, de ser um ser humano melhor, né? A gente precisa também olhar para isso pensando nas suas vicissitudes e demandas e desafios né, de instrumentalização, de execução e tudo mais. E aí, os espaços, né, de partilha e reparação significam a possibilidade de ressignificar a dor e protagonizar o futuro, né? Então, é a possibilidade da gente, de fato, avançar. Só para finalizar mesmo e poder ter mais um momento aí de conversa nesse período, né, nesse tópico final aqui da nossa aula, alguns elementos que acho que já foram muito trazidos por vocês também, né, principalmente ali no chat, né, do que é fundamental para a gente pensar esses processos, né, essa ética da solidariedade ao mundo, aos seres humanos, essa horizontalidade entre as partes envolvidas, né, é possível pensar uma prática que seja de mediação de conflito, numa perspectiva de uma justiça restaurativa como prática de libertação, né, que preveja o autoritarismo ou
a hierarquização das relações, né? Que haja esse reconhecimento, né, e aceitação de outras subjetividades, diversidades de corpos, sotaques, diferença como reprodutora, né, a diferença como propulsionadora do nosso movimento, né? Que a gente reconheça os saberes produzidos nesses espaços comunitários, a memória histórica, visando superar o epistemicídio, né? As lógicas colocadas, muitas vezes, na máscara branca, né? Ou nos processos de ajustamento que se dão das formas de ser, de falar, de estar no mundo, e que muitas vezes revelam esse embranquecimento das formas de relações sociais que são forjados como se fossem disciplina. O reconhecimento de saberes construídos com as massas populares e a processualidade grupal como método da construção de projetos. Não é possível fazer de outra forma senão a partir do respeito a essa processualidade, que significa, inclusive, inicialmente pensar em formas desse grupo se reconhecer enquanto grupo, né? E que atores que estão envolvidos aí. A questão da constituição da esperança é que eu não martelei muito isso quando falou lá atrás sobre os efeitos, né, e afetos que se dão a partir da vivência constante de situações de violência. A desesperança é uma delas, né? É essa perda do encantamento, e quanto isso está presente, né, nos diferentes sujeitos que compõem a cena, comunidade escolar, sejam os estudantes, equipe gestora, professores, e apostar nesse reencantamento, na constituição de esperança, não é só uma palavra bonita, né? É garantir espaços de humanização, é garantir que haja esse movimento, essa produção do comum, que seja possível o desenvolvimento de outra estética, que não a do atroz, né? Uma outra sensibilidade, que garanta a direção de uma outra ética também, né? Que haja esse processo de conscientização e desideologização do senso comum e da vida cotidiana. E, nesse sentido, encontrar nas práticas circulares, nas formas comunitárias e libertárias de transformação de conflito, saídas para essa realidade, né? Que muitas vezes, como vocês muito bem colocaram, está bem arquitetada, né, e estruturada para a reprodução da lógica do autoritarismo, da saída da militarização, né, do punitivismo e da responsabilização pela via da lógica retributiva, né? Isso já está posto até como um pensamento automático do que seria resolução de conflito, para a gente conseguir dar uma outra resposta a essas realidades. Então, aqui, para finalizar, os autores que eu usei, depois eu deixo isso para vocês e vou aqui finalizar a apresentação. Deixei um tempinho para a gente poder conversar, trocar mais um pouco aqui com vocês também. Espero ter podido contribuir aqui nessa breve retomada que eu fiz das apresentações, mas fico disponível também para a gente poder conversar um pouco mais sobre esses conceitos, sobre essas questões que eu trouxe.